E aí, pessoal, Deus abençoe a todos. Hoje o jacaré tava aí uns dias aí sem funcionar. Até deixei aqui essa espátula vou guardar ali, porque eu tava dando partida direto no arranque com essa espátula. Não queria dar partida lá dentro da cabine, não. Aí hoje a gente tentou fazer esse bichão aqui funcionar, mas né? Caminhão eletrônico é como eu falo, né? É complicado, né? Aí colocamos as baterias aqui, coloquei as baterias do Pérola. O caminhão só dá sinal mesmo com WD. E aí o que? O caminhão tava com problema no arranque não, no alternador. E aí no caso, do nada, ficou sem tipo assim, deu entrada de ar tudo, né? Mas pra tirar a entrada de ar aqui, quem disse que conseguiu tirar? Chão bruto aí, ó. Aí até brinquei com o dono dele aqui. Falei, ó, o jacaré já tá uns 3 meses, uns 2 para 3 meses que eu não funciono, né? Muitas das vezes eu chego aqui, dou na chave, bate e pega. Bate e pega, né? Aí foi que eu peguei a bateria aqui, conforme a gente parou aqui, ele ficou ali conversando com o seu Paulo, pus a bateria aqui no jacaré, quem disse que pegou? Né? Quem disse que pegou? Ó, o motorzinho tá empoeirado, precisando dar uma lavada. Olha que sujeira. Desde quando eu fiz aqui, dei uma ajeitada na cabine, ficou o pó da funilaria aqui. Preciso jogar uma água aqui dele, né? Preciso dar uma jogada numa água. Tem 2 biquinhos molhados ali de óleo, que não sei que de vez em quando esses jacaré faz isso. Mas dei partida direto no arranque e aí funcionou, né? Tô até dando uma alimentada aqui nas baterias, né? Que andei forçando a bateria, essa daqui. Andei forçando ali no FH, né? Andei forçando ela no FH. Aí tô dando uma carguinha lenta aí, né? Carguinha lenta. Vou até desligar aqui que eu vou dar uma partida ali agora. Mas aí eu puxei o fio, né? Puxei o fio direto, né? Puxei o fio direto lá do arranque pra dar partida ali, né? Tá igual a Trafic, né? Tô com o botão lá pra dar partida na Trafic. Apesar que aqui, se eu ligar no painel direto, eu não sei o que aconteceu. Se foi o fio que partiu, né? Acho que é só fazer agora a ligação no botão que era da partida, né? Que o fio, não sei se quebrou no painel. Que esse aqui que é o botão da partida, né? Esse aqui é o botão da partida. Aí aqui, ó, né, puxei o fio lá do arranque, né? Aí encosta aqui, que isso aqui é um fio que uma vez ou outra de vez em quando, não sei o que tem aqui na elétrica que dá dá mau contato e não transfere a caixa, né? Aí eu ligo ele aqui, né, na transferência, né? Ligo ele na transferência aqui para poder acionar. Ó, tá vendo? Não sei se dá para ouvir o barulho aqui, ó. Aí ele aciona as garrafinhas lá, né? Da transferência. A mesma coisa de eu estar virando a chave aqui, ó. Aqui, ó, quando virar a chave, ó. Vira a chave, ela não aciona lá, mas aciona quando, ó. Ó, não quer acionar, tá vendo? Aí se eu ligar aqui, ela já aciona. Ó. Do nada deu mau contato. Ó, acionou a primeira vez, agora eu acho que vai acionar aqui, ó. Ó, agora acionou aqui, ó. Você vê. Um caminhão velho já costuma dar problema de elétrica, né? Elétrica ali, coisinha simples que eu ainda sei resolver. Né? Coisa que eu ainda sei resolver.
Imagine um caminhão desse aí, né? Morcegão aí, né? Teve amigo que falou, ficou parecendo, né? Foi estilo morcegão. Imagine um morcegão desse, tudo eletrônico. Ou então aqui o International. Tudo eletrônico. Às vezes um fio, né? Às vezes um fio, né? O caminhão já não fica o mesmo, né? Já não fica o mesmo. Hoje a gente tava mexendo aqui no FH, né? Também falei com o seu Paulo lá do Iveco, né? O que vai ser, o que ele vai decidir, né? O motor tá lá, né? Do mesmo jeito, hoje eu não mexi, né? E aqui o jacaré agora dá partida, mas tem que juntar esse fio aqui no positivo, né? Tem que juntar ele aqui, ó. Aí ele encosta aqui, ó. Encostou aqui, ele já dá partida, né? Então, né? Tá desengatado, né? Aí eu vou, encosto aqui, né? Ali a pressão do óleo. Deixa eu ver se ainda tem ar da buzina. Olha lá, agora a buzina é engraçada, essa buzina. Com pouco ar ela funciona bem, né? Mas aí eu vou trocar, que eu ganhei duas cornetas que esse dia eu troquei. Esse dia eu troquei da Iveco aí de um vizinho, né? Ele tirou as cornetas e colocou buzina normal, elétrica. Aí, como eu fiz a instalação pra ele lá, ele falou, pode ficar com as cornetas, né? Aí eu vou pôr aqui no jacaré as cornetinhas estilo de muriçoca. Porque essa corneta ali, o que acontece? Ela, quando tá com bastante ar o caminhão que você vai buzinar, ela falha, entendeu? Ela não dá, ela não buzina, que nem agora que tá com pouco ar. E aí ela sopra, ela não dá aquela... Acho que ela tá rachada em algum lugar, que quando ela tá com bastante ar, que quando você buzina, aí dá aquela falha, né? Aí ela, tipo, em vez de buzinar, só dá um vazamento de ar, né? Então, como eu disse, né? O jacarezinho tá firme e forte. Mas aí eu até brinquei, né? Falei com o dono aí do morcegão, do FH. Falei, o caminhão tá uns 2 meses a 3 meses parado aí, que eu não funciono ele. Foi quando eu manobrei, que eu pus o pérola pro lado de lá, joguei ele pra cá, acho que tá uns 2 meses já, né? Tava dando partida normal. Aí hoje já não quis dar partida no arranque aqui normal. Agora não vai dar porque eu já cortei o fio lá, né? Cortei o fio lá no arranque e puxei esse direto aqui, ó. Aí o que eu posso fazer agora é soltar o botão daqui, ligar num positivo aqui do painel pra, né? Só que aí ele vai ficar partida direto, né? Vai ficar partida direto. Não vai ser só quando virar a chave, né? Não vai ser só quando virar a chave. Eu posso pôr ele num positivo direto ou no positivo de pós-chave, né? No positivo pós-chave. Eu preciso achar a frente desse rádio, né? Isso aqui era bom, eu usava quando eu ia dormir aqui na cabine. Dava um ventinho fresco, né? Isso aqui é um cooler, isso aqui não puxa nada de energia. Eu preciso achar a frente desse rádio. Faz tempo que eu não ligo, nem sei se está funcionando. Tem umas bagunças aqui embaixo, né? Olha os fios aí, ó, de fazer as gambiarras. Panela, né? Dentro daquele pote ali tem umas talher, né? Faca, garfo, tacógrafo, né? Tem CD aqui também, uns CDs dentro desse pote aí, né? Carregadorzinho de celular, colher. Essa broquinha aqui, esse dia eu precisei dela lá em casa. Esse dia eu precisei dela lá em casa. Tava bem aqui, broquinha novinha que eu comprei e nem usei. O caminhãozinho tá no jeito, né? Tá no jeito.
buzina embaixo. Tá buzinando, né? Mas essas baterias aqui, depois eu vou dar uma carga nela. Vou deixar até aqui no jeito aqui. Já deu horário de ir embora já. Só guardar o carregador. Guardar o carregador. Amanhã eu dou mais uma carguinha lenta, você vê, ó. Essa bateria aqui já tem uns 5 anos a 6. Essa Hayford, pensa numa bateria boa. Aí hoje o caminhão não deu partida, eu nem sei se ela estava descarregada ou não. De repente era só a partida mesmo. De repente era só a partida, né? Eu sempre gosto de deixar o cabo da bateria desligado. Eu vou deixar, daqui a pouco eu vou desligar, baixar o banco aí, né? Mas é isso aí, né? Tem umas coisinhas aqui, o caminhão não tá tão sujo por dentro. Não tá muito sujo aí por dentro. Então vou fazer uma limpeza, né? Vamos ter que terminar lá o teto que eu arrumo. Agora o teto tá forrado, né? Tem que fazer aquela frente ali do vidro ali que tá podre, né? Aquela frentezinha do vidro ali que tá podre. Isso aí já tá assim faz tempo. Depois eu vou ver se eu ajeito ali direitinho. Mas aí o forro de teto já ficou bom, né? Já deu uma aparência ali por dentro, né? É caminhão velho, né? Caminhão velho tem as coisinhas pra ser feita, né? Tem as coisinhas aí pra ser feita, tá? E aí você vê um caminhão desse aqui, que é um caminhão novo, tá? Não é feio, né? Mas falar assim, por ser novo, né? Mas é um caminhão que você já vê que não era pra estar judiadinho assim, né? Nada, é um caminhão 30 anos mais novo do que o meu Jacaré, né? O Jacaré é 71, caminhão desse deve ser 2001, 2000, pode ser até um pouquinho mais velho, mas nada, 30 anos mais novo, né? Mas é um caminhãozinho que não deixa de ser um FH, né? E aqui também não deixa de ser um Jacaré. Mas é um caminhão Jacarezinho velho. É pau pra toda obra, né? Pra quem gosta de caminhãozinho velho, Jacarezinho é bom. Precisa limpar o painel direitinho, né? Isso aqui não tá funcionando, conta-giro. Pressãozinha do óleo tá quase no 7, 6,5. Pelo menos a partida resolvi, né? Era coisinha boba, né? Aqui ainda eu tô esperando pra poder, né, vou ver direitinho, né, com o dono. Ele falou que vai estar precisando desse caminhão daqui para o próximo mês, né? Sem ser esse que vem. Mas aí, como eu falei, ele também tá meio devagar, como ele disse, né? De verba, a gente vai ter que ir fazendo aos poucos, né? Vai ter que fazer aos poucos aí. Hoje eu tava conversando com o seu Paulo, questão do chassi que tem que alongar. Como eu falei pra vocês aí, também alguém que souber, tiver alguma carroceria 7,5 metros aí, mais ou menos, que não tiver muito ruim,
De repente aí a gente tentar negociar aí, né? Acho que tá pensando em pôr carroceria, em colocar, em vez de pôr baú, né? Se tiver um baúzinho bom, barato aí, quem sabe, que ele já tá no documento baú, né? Aí eu vou ver essa semana também. Amanhã é feriado, mas vem trabalhar, né? Vou ver amanhã como é que vai estar, dependendo aí do serviço. Tem algumas coisinhas para ser feito, mas dependendo do que for amanhã eu já vou ver se eu coloco, se eu ligo as cuicas de freio aí. Aqui tá fácil de ligar, né? Ligar as cuicas de freio, vou ver um pneu para colocar aqui, não sei se eu ponho o step ou se eu ponho um outro pneu que tá ali. Ver se eu ajeito um com o seu Paulo que tá ali, um 1100. Talvez eu coloco no lugar desse, deixo ele com 2 step, né? Aí tiro esse estourado daqui. Tirar esse estourado daqui e deixo ele com 2 step, né? Deixar ele com 2 step. Vou pôr o outro que tá ali no jacaré. Vou pôr pra rodar pro lado de dentro, porque tem outro que eu vou pôr lá no jacaré também. Aí já ver se eu consigo, se eu não, eu vou ver se eu consigo deixar pronto amanhã essa parte do freio aqui, né, do Pérola. Aí eu só colocar o paralaminha aí. Eu tava pensando em colocar aqueles paralamas de plástico da carreta, eu não sei. Parece que eu tava olhando, não vai ficar legal. Aí eu acho que eu vou colocar paralama de madeira mesmo. Colocar paralama de madeira. Essa tábua do lado de cá tá meio feinha ainda, essa de trás, né? Aí eu vou ter que arrumar essa tampa traseira aqui e ajeitar. Tem que ajeitar essa tampa traseira aí da carroceria. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né? Essa carroceria mesmo eu não pretendo trocar. O que eu podia melhorar nela, melhorei. Ainda vou melhorar essas coisinhas. É uma carroceria que eu sei que carguinha de peso de balança aí de caminhão trucado dá pra carregar tranquilo nela, né? Tem outras prioridades aí, né? Em tudo aí. Que nem... O pessoal fala, ah, mas você tem outras prioridades e tá comprando Fusca, que nem sempre tem esses comentários, comprando Chevrolet, né? Que nem eu comprei o Chevrolet lá também, né? Tem a motinha do meu filho lá que eu peguei, mas não saiu nada, é tudo em troca de serviço. Tudo em troca de serviço aí, né? O Chevroletzinho tá bom também. E eu vou falar, tem um amigo, né? Tem sempre alguém procurando aí Ford ou Chevrolet pra fazer uma troquinha, alguma coisa aí, que tem um amigo aqui de São Paulo que tá vendendo um Chevrolet aí, Motoperks, né? Motoperks, caminhãozinho, tem algumas coisinhas pra fazer, mas sempre tem amigo perguntando se eu não sei de algum caminhão, de alguém que tá querendo vender, né? Algum Ford ou Chevrolet pra fazer alguma troquinha aí. É um caminhãozinho barato. Caminhãozinho barato, né? Que tá vendendo. Não, caminhãozinho barato. Então, o que acontece? Aí a caixa, transferência de caixa. Desliguei aqui. Então, Chevroletzinho barato aí, ó. Ele ficou de mandar as fotos. Depois eu vou pôr, dependendo das fotos aí que ele mandar pra mim, vou colocar as fotos do caminhão. O caminhãozinho tá parado assim, tem algumas coisinhas pra fazer, né? Mas ele tá querendo um precinho bom no caminhão aí. Eu acho que ele pega um carrinho também na troca, né? Não vou falar em preço agora, que assim, é questão de ligar e negociar, né? Mas alguém aí que tá sempre perguntando, né, de caminhão pra vender, se eu sei de alguém que tem algum Chevrolet ou Ford baratinho aí, que aceita um carrinho na troca aí pra negociar aí, né? Esse Chevroletzinho aí eu acho que tá bom. Como eu disse, né? Peguei o meu, né? Meu Chevroletzinho que tá aí. Não tirei dinheiro do bolso, é coisa, negociação aqui minha com o seu Paulo, né? De mão de obra, de serviço que eu faço aqui.
que nem questão de serviço do alongamento, do VM, outros que a gente já tá mais ou menos fazendo aí, né? E o Fusca também, tem aquela moto que eu comprei também pro meu filho que até que até também parte de serviço assim, né? Eu negociei ela pra fechar o motor de um carro aí desse amigo aí que me passou a moto, né? A motinha também tá com o documento em ordem e tudo, né? Aí ordem é assim, né? Tem que licenciar tudo, mas tá no nome dele, tem recibo, tudo, né? Moto enrolada. Então, é aquele negócio. Muita gente fala, por que você não compra uma carroceria nova pro Pérola, vai investindo? Tem gente que fala, vende o Jacaré, investe no Pérola. Meu, essas coisas eu não faço, né? Não vou vender meu Jacarezinho. É um caminhãozinho que eu batalhei pra ter, né? Quero arrumar ele, melhorar a cada dia. Não tô trabalhando com ele agora, mas quando sair algumas coisinhas que eu já tenho em mente, né? Eu sei que pelo menos eu tenho um caminhão. O Pérola, a mesma coisa. Entendeu? A gente vai arrumando aos poucos. Eu não tô desesperado pra falar que eu quero ter um caminhão pra desfilar, né? Que nem você vê. É um caminhão aqui, esse novo aqui, o FH. Tá parado, né? Por probleminha bobo. Já tá perdendo o dia de serviço. E você vê que é um caminhão que você vê, não tá... Tá meio fraquinho de pneu, né? É um caminhãozinho que tem coisinha, tem despesa, entendeu? Né? Tem um amigo agora que chegou com o Sidão também, falando que, né, tá tendo caminhão, tá tendo problema. E, meu, é igual eu falo. Eu tô tranquilo. Tô com o meu caminhãozinho, tá parado, né? Que nem hoje aqui, ó. Não deu partida, mas eu já descobri o problema aqui, não gastei nada e resolvi. Pois eu vou só colocar o botãozinho ali, beleza. Entendeu? E o gasto é pouco. Eu vou mantendo, vou melhorando. Que nem esse dia que eu pintei ele. Depois eu vou reformar o Pérola mais ainda, dar uma ajeitada. E a gente vai fazendo as coisas aos poucos. Não adianta eu vender o Jacaré para investir no Pérola, ou vender o Pérola para investir no Jacaré, né? Eu vou fazendo as coisas conforme dá, né? Conforme dá, porque não é fácil. E eu, graças a Deus, igual eu falei, tô 4 anos aí com Pérola, né? Pra mim já tá de bom tamanho. Pelo tempo que eu ajeitei para pôr ele para rodar, né? Tem coisinha para fazer? Tem, mas é um caminhãozinho velho, né? Ficou aí anos parado, abandonado, né? E a gente vai fazendo aos poucos aí, né? Chevroletzinho também daqui pro fim do ano, quando eu tiver oportunidade, né? Eu vou arrumar um motorzinho pra ele, motor e câmbio. Vou colocar, vou ir ajeitando ele até o fim do ano pra pôr pra rodar. O Fusquinha da minha filha também, né? A motinha lá do meu filho eu já tô programando agora pro fim de semana, já deixar ela bem adiantada aí. E a gente vai fazendo as coisas aos poucos, né? Dentro das condições, né? Dentro das nossas condições aí. Não adianta se desesperar. Eu, graças a Deus, tô, igual eu falei, tô bem, tô fazendo o que eu gosto, trabalhando com o que eu gosto, né? De repente podia estar lá em Itanhaém também, podia estar dando certo, né? Mas tô aqui, igual eu falei, né? Aqui é, como eu disse, aqui é meu lugar, né? Daqui um dia eu vou ver com o seu Paulo pra gente começar a fazer lá o Mercedão também aos poucos. Vou lavar ele, vou dar uma ajeitada, vou ver se eu funciono ele, né? Tem o Volks ali pra fazer também, que é o que eu tô alongando, né? E a gente vai fazendo as coisas aos poucos aí. Enquanto isso, às vezes eu pego algum caminhão de cliente, vou fazendo, né? Mesmo que a gente também não tá podendo cobrar muito, porque, né, como, né, ele já até passou para eu fazer, para ir fazendo também, né, dentro das condições que ele tem, né, tá tendo, porque as coisas tá difícil, não tá fácil para mim, mas também pros outros não tá fácil também, né? Não adianta a pessoa achar que tá fácil para mim, né, que eu tô nadando em dinheiro, que não tá. Mas eu não posso reclamar também, entendeu? Eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer a Deus, né? Graças a Deus eu tô conseguindo cuidar da família, né? Não tá faltando nada em casa, né? E tô melhorando a casa. Algumas coisas eu tô até pensando, eu tava conversando com a minha mãe hoje, que ela tinha uma consulta. Tô querendo aumentar a casa também, algumas coisas, e a gente vai fazendo dentro do que a gente pode. Que nem a lojinha mesmo, era para estar começando a funcionar agora, mas como minha esposa tá trabalhando, cobrindo essas folgas aí, né? A gente combinou, tá até preferível dela ficar assim por enquanto, né? E a lojinha ali, como eu não vou pôr nem minha filha, nem meu filho para tomar de conta. E eu também não posso. Então, já tá pronto o local, a hora que de repente, né, minha esposa de repente não
continuar no serviço lá que ela tá, né? De repente a pessoa dispensar ela, né, no caso, né? Já tem ali o comércio, aí é a hora de começar. Pronta a lojinha já tá, né? A lojinha já tá. Já tô ali, faltam algumas coisinhas. Em 2, 3 dias ali eu consigo terminar as prateleirinhas que tem pra fazer, as coisinhas que tem ali pra pintar a frente, né? O toldo que eu quero colocar. Então não adianta se desesperar, a gente tem que fazer as coisas dentro das condições, né? Então, igual eu falo, enquanto o caminhão tá aqui, eu vou cuidando. Hoje aqui a gente fez o serviço aqui, já aproveitei para funcionar o jacaré, já não deu partida. Mas aí eu já descobri o defeito, já arrumei, entendeu? Só falta pôr o botão aqui, igual eu falei. O Pérola amanhã vem pra cá, é feriado, mas vou fazer as coisinhas que tem pra fazer aqui. Já vou aproveitar, ver se eu consigo instalar com o Ica também. Já tá no lugar, é só instalar ali os flexíveis e as válvulas, né? E a gente vai terminando as coisas aos poucos. Aí eu vou ver aqui com o seu Paulo, né? Seu Paulo ficou de dar o orçamento aqui do que a gente vai fazer ali de alongamento de chassis e para-choque. Mas aí ele tá vendo direitinho o que a gente pode fazer aqui. Enquanto isso, tô vendo, né, com o dono do caminhão aí, o seu Francisco, para poder, né, ir ajeitando essa parte, né? Que a gente tem que, como eu disse, ir atrás para poder achar os vidros do caminhão, para poder ajeitar, para fazer vistoria, né? Importante que o caminhão pelo menos agora pelo menos tá rodando, né? Pelo menos tá rodando. E aí a gente vai fazendo aos poucos, né? Vai fazendo aos poucos. Dentro das condições e do tempo que a gente acha que tem que ser feito, né? Beleza, pessoal? Um abração. Deus abençoe a todos e recolher as coisas aqui e ir embora, que já tá escurecendo, né? Hoje eu não vou esperar, né, escurecer para ir embora, não. O tempinho ainda tá claro ainda. Agora deve ser umas 6 horas, né? Beleza, pessoal? Um abração, que Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Deixa eu vir aqui testar o freio dele aqui, antes que acabe o ar. Carretinha é boa de freio essa carreta, hein? Acionar as válvulas, né? Que fica muito tempo parado, porque senão fica tudo travado. Que é o freio da carreta. Beleza. Um abraço, pessoal. Finalizar e que Deus abençoe a todos. Tudo de bom.